Estamos recebendo o nosso amigo, o Fernando de Oliveira, que agora assumiu recentemente o Sindicato das Empresas Produtoras de Bebidas de Santa Catarina, o Sindibebidas. Ele acaba de assumir a diretoria do Sindibebidas. Fernando, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, Fernando? Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a toda a bancada aqui presente, né? É um prazer enorme a gente estar aqui novamente para poder contribuir e falar um pouquinho das nossas atividades agora frente ao Sindibebidas, uma entidade a nível estadual que estamos assumindo, né? Essa nível estadual foi na última gestão que a gente ampliou base territorial e nós assumimos agora como presidente, em vez o nosso antigo presidente, que era o Daniel, encerrou as atividades da empresa e automaticamente a gente teve que fazer a eleição e eu assumi mais esse compromisso, né, Dirley? Como se diz assim, carregar o piano não é fácil, tá? Ninguém muitas vezes não quer carregar o piano, mas alguém precisa carregar e alguém precisa fazer esse trabalho, porque o setor das bebidas aqui em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, no Brasil todo, a gente passa por uma grande dificuldade, né? Principalmente as bebidas premium, como no nosso caso, porque no nosso entendimento, toda vida que tem um arroxo das condições econômicas, uma perca de poder aquisitivo da população, quem mais sofre são os segmentos premium. No nosso caso, a bebida é um segmento premium, nossa bebida artesanal, até em função da escala, que a gente não consegue escalar em função de várias dificuldades, principalmente de logística, né? E isso traz muitas dificuldades para o setor, trazendo inclusive fechamento. Só para você ter um número, Santa Catarina já teve 299 cervejarias no estado e hoje só temos 250. Então, teve fechamento de várias empresas, inclusive na nossa região, várias empresas do segmento encerraram as atividades em função das dificuldades. Agora, então a demanda, ela existe, mas a oferta é muito grande ou essa oferta está sendo muito grande em função do custo alto da matéria-prima, enfim, da preparação? É bem diferente de se fazer aí as chamadas cervejas convencionais aí. Existem os dois casos, tá? Mas no meu entendimento, a demanda existe, o mercado não cresce na mesma velocidade que a oferta. Tem mais oferta, tem mais aqui. Cervejarias sendo abertas do que a demanda, o acréscimo, o share de mercado de bebidas alcoólicas, por exemplo. Até porque a gente sabe que essa nova geração não está muito disposta a beber bebidas alcoólicas. Tem diminuído o consumo em vez de aumentar. Ah, é? Sim, infelizmente. Tanto assim que a gente está buscando segmentos de não alcoólicos, cerveja sem álcool, fermentados, bebidas low carb, enfim, uma série de alternativas que a maioria das cervejarias tem buscado em função desse baixo consumo, tá, Dirley? Então, a velocidade são diferentes, né? E sem contar o que eu comentei também, que a queda de poder aquisitivo da população, não sobra dinheiro no bolso para a pessoa tomar uma bebida premium, então ele toma uma bebida mais barata. E a nossa, infelizmente, não é a mais barata. Nós não conseguimos, com a pequena escala, produzir um produto mais barato do que as grandes multinacionais que nós temos no país. Mas aí sim, então a questão aqui por exemplo, eu vou até pegar dois exemplos aqui. Eu estava vendo a notícia do fechamento da Beerland, que é em Blumenau, sim, e da Container também. Vamos pegar, por exemplo, esse caso assim, é por causa de vendas ou por causa, por exemplo, de alta de preço de insumo, carga de imposto, logística? Essas cervejarias, assim, você fala que tem a questão do preço, mas é só alheio ao preço ou tem também problemas, por exemplo, com compra de insumo, com o aumento do preço de insumo, logística, carga de imposto? Não, assim, nós temos alguns problemas. Por exemplo, a questão de preços e de fornecedores, eu não vejo que seja o principal problema. Certo. Para a gente escalar num segmento, o que nós precisaríamos ter? Demanda, que hoje a demanda é reprimida em função de poder aquisitivo da população, que nós sabemos que cada vez que você vai no mercado, você vê a dificuldade e o aumento dos produtos, como é que está.
Então, isso, esse achatamento de poder aquisitivo faz diferença. Matéria-prima não tem subido tanto assim, tá? Muitas commodities, dolarizado, mas o dólar vai e volta, então tem todas essas oscilações, mas não é o grande problema. Outro problema que eu vejo no nosso setor é a questão de logística. Nós temos uma dificuldade muito grande com logística e barreiras comerciais também. Por exemplo, para a gente sair de Santa Catarina para ir para o Paraná ou para ir para São Paulo, a gente tem várias barreiras interestaduais que dificultam e muito, além da logística, impostos mesmo, tributos. A carga tributária em cima da cerveja é muito alta. Então, isso tudo são fatores que muitas vezes atrapalham nossos negócios. E eu acho assim, por exemplo, tu comentaste de Berlândia. Berlândia, eu acho que talvez foi um fator assim, uma estratégia errada no meu ponto de vista, que ele parou de trabalhar com chopp embarrilhado, parou de trabalhar com garrafas e focou tudo em lata. Fez um grande investimento para vender lata. E a gente sabe que o segmento da lata é pior ainda a competição, porque na lata a pessoa só olha custo, quem vai comprar lata. E para você entrar nas grandes redes de mercados, as redes AS, nós temos uma dificuldade muito grande por causa de vendas casadas, que é proibido, mas a gente sabe que acontece. Por causa de logística, que nós temos dificuldade, as grandes não têm essa dificuldade, porque eles já têm uma rede montada de logística. E questão de gôndola mesmo, né? As redes AS você tem que pagar para colocar na gôndola. E isso fica inviável no nosso caso, nas pequenas cervejarias. Agora, só uma outra dúvida, mas assim, os números de produção, por exemplo, isso tem interferido, por exemplo, obviamente, não pode deixar tanto destaque, mas aí também a produção também tem caído bastante, dá para escalonar mais ou menos? Se a gente for olhar, eu te citei um número, por exemplo, do número de cervejarias no estado. Já fomos 299, hoje somos 250. Então dá para você ter uma noção de que o mercado não está crescendo, está diminuindo. Certo. Tá? Automaticamente está diminuindo, fatores como poder aquisitivo, o que sobra no bolso da pessoa para ela consumir com lazer, com diversões, tem sido menor. E isso automaticamente dificulta a nossa venda, porque esse cara que talvez já tenha um paladar para tomar uma cerveja artesanal, mas chegou no final do mês, não sobrou dinheiro para ele tomar uma artesanal, vai pegar mais barata que tem no mercado. Mais barata que tiver no mercado, que é o que naquele momento ele vai conseguir consumir. E não quer dizer que ele não tenha um paladar apurado para tomar um produto mais sofisticado. É a mesma coisa, o cara não vai lá no mercado, ele não compra a picanha porque a picanha está muito cara. Aí ele compra uma carne de segunda e é a maneira que ele vai encontrar de suprir as necessidades por nutrientes ali que vai conter a carne, né? Ô Fernando, aqui em Santa Catarina, agora à frente do Sind Bebidas, é evidente que você tem embora você já, empresário do setor, já tenha conhecimento, mas eu acredito que por estar à frente, carregando o piano, como você mesmo disse, do sindicato, você tem uma visão maior. O que impera aqui em Santa Catarina no setor de bebidas? A gente sabe que aqui é muito forte o ramo cervejeiro, né? Tem muitos produtores de cachaça, né? Também, mas de um modo geral, o que em Santa Catarina se destaca nesse ramo de bebidas? Assim, no ramo de bebida, o nosso sindicato, nosso setor, compreende o setor de bebidas, menos as cachaças, porque existem no setor de bebidas um sindicato de refrigerantes em Santa Catarina, existe um sindicato de vinhos, existe um sindicato de cachaças. Então, dependendo do local, é que a gente vai atingir ou não aquele sindicato. Por exemplo, nosso sindicato de bebidas, nós não atingimos o meio oeste, lá bem o oeste de Santa Catarina, tem um sindicato de alimentos que representam alimentos e bebidas. Então, aquela parte, alguns municípios não fazem parte da nossa base. A parte de Jaraguá do Sul também, Jaraguá, Joinville ali, também não faz parte do nosso sindicato, porque eles têm um outro sindicato que representa a categoria. Tá? Então, esses... Eu achei que fosse um só de vocês, abrangesse tudo. Nós temos, por exemplo, aqui nós temos águas minerais, sucos, kombuchas, refrigerantes?
Não, refrigerantes Não. tem um sindicato de refrigerantes que não participa. Não conosco, faz parte. Não faz. Cervejas, outros destilados como vodka. Aqui nós temos uma fábrica de vodka, vodka, gin. Isso faz parte da nossa categoria, tá? Mas não são todas as cachaçarias, por exemplo. Tem mais de um sindicato de cachaças em Santa Catarina. Olha só. Não enfraquece o meio, não? Essa divisão? Ou você acha que por ser patronal não é o problema? Não, por exemplo, não é o problema. O que eu acho que é o problema maior é, por exemplo, lá no Oeste, Chapecó. Chapecó, o setor de bebidas faz parte do setor de alimentos. Então, um setor de alimentos fortíssimo, como é a região de Chapecó, Sim. um sindicato fortíssimo em alimentos, ele não vai representar muito bem a categoria de bebidas. Por quê? Porque o foco dele é alimentos. As grandes empresas de alimentos que eles têm na categoria deles, eles vão cuidar das demandas desse pessoal. Então, talvez fosse mais interessante para as cervejarias lá do Oeste pertencerem ao Sind Bebidas, que nós temos pautas em comum, do que eles participarem de um sindicato onde eles só vão ser número e não vão ter representatividade efetiva. Ou seja, se eles têm uma demanda, o sindicato de alimentos não vai buscar essas demandas e procurar resolver esses problemas. Porque o objetivo, o foco é outro, né? O foco deles é alimentos, porque a grande massa de associados é do setor de alimentos. Pois não. Aqui para nós, nosso foco é cervejarias, porque Blumenau tem 18 cervejarias ativas hoje, Florianópolis tem 11, Joinville tem 12, então assim, a nossa região aqui é forte, né? Muito forte no ramo de cervejarias. Então nosso sindicato, a grande base dele com certeza vai ser cervejarias, esse vai ser nosso foco. São quantos associados aí? Hoje nós estamos com 17 associados, esse é um dos grandes problemas que nós temos, buscar representatividade. Até por isso a gente montou uma diretoria onde a gente tem associado do sul do estado, região de Criciúma, Tubarão. Nós temos associados do oeste, que é a parte ali de Ibirama. Nós temos aqui do litoral, que é parte de região de Florianópolis, região aqui de Nova Trento, também associados, que são diretores, que fazem parte da diretoria. Antes a diretoria estava muito focada em Brusque e Blumenau, só Brusque e Blumenau. A gente procurou descentralizar essa diretoria para buscar engajamento desses diretores e que eles tragam associados para a base, até porque nós vamos ter um desafio muito grande agora com reforma tributária. Eu ia tocar nesse assunto. Que a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Mas não esperamos melhora para o nosso setor. Não espera facilidade. Não esperamos facilidade. Há pouco antes do intervalo você falava de tributação e eu lembro que nós tivemos aqui 2 entrevistas sobre isso, que é um assunto ainda que vai render mais, né? Dizendo que agora com essa situação da reforma tributária, as empresas vão acabar tendo benefícios em relação à entrada de determinada mercadoria ou determinado produto de um estado para outro. Você acha que não está bem certo isso? Não está bem claro ainda, Fernando? No teu setor, o setor de bebidas? Só no setor de bebidas, Dirley, a gente sempre teve um certo protecionismo dos estados, tá? Então, a dificuldade que a gente tinha, por exemplo, que a gente tem até hoje, porque na realidade não entrou nada em vigor ainda, então a legislação que a gente está sujeito é a legislação atual que tem barreiras interestaduais. Por exemplo, para mim mandar uma bebida hoje, uma cerveja hoje, premium, para São Paulo, nós temos que pagar um fundo que eles chamam de fundo de pobreza. Então, assim, na concepção de cada um, eu acho que vai falar assim, mas para São Paulo, fundo de pobreza não faz muito sentido, mas existe esse tributo. Para o Paraná, da mesma forma. Então, essas barreiras, eu acredito que vão continuar tendo, tá? De uma forma ou de outra, porque nós não esperamos redução de carga tributária, talvez possam facilitar algumas coisas no ambiente, mas a tributação, eles não vão admitir de maneira nenhuma renúncia nenhuma fiscal. Pode ter certeza disso. O que nós vamos buscar assim que começar a ser implementado
a transição ali para a nova tributação, que começa já a partir do ano que vem, buscar um ambiente satisfatório e que consiga pelo menos preservar a grande parte das pequenas e médias empresas do nosso setor. Aliviar a carga um pouco para vocês. O que eu quero dizer com isso? Que propicie no mínimo um ambiente compatível com o que nós temos hoje, que já é muito sufocante, mas que não tragam mais encargos, que não tragam mais prejuízos para o nosso setor, porque em detrimento das grandes cervejarias que tem os lobbies e tudo mais, que a gente sabe de tudo isso, nós já temos uma carga muito difícil, quase inviável você manter uma cervejaria hoje. Então, o que leva a tudo isso? Principalmente a questão da informalidade. Por quê? Muitas micro cervejarias hoje só negam porque é uma questão de sobrevivência. E nós sempre lutamos por uma concorrência leal, e a concorrência leal parte principalmente de quando você tem um equilíbrio onde que não tenha sonegação. Num setor não pode ter sonegação. Nosso setor tem que ser todo ele tributado, para que todos contribuindo a gente possa buscar uma carga tributária menor para todos. Isso é vai ser uma das grandes bandeiras nossas, que assim que entrar começar a entrar ser efetiva essa cobrança da nova reforma tributária, a gente buscar esse equilíbrio para ter essa concorrência leal. Porque no nosso entendimento, se não tiver uma concorrência leal, aí mesmo que algumas cervejarias não vão ter condições de continuar suas atividades. Qual é o percentual hoje de tributação sobre o setor de bebidas, em média, Fernando? No nosso setor chega a 54%. Nossa, muita coisa. Nossa, mãe. E do destilado chega até 75%, tá? Como é que tu vai conseguir, isso rapaz? de carga de imposto, isso fora logística, todos os custos, né? E essa é uma briga que a gente vê já de muito tempo. Por que não consegue eu sei que as entidades trabalham muito em torno disso, fazem pressão em cima do Congresso, do próprio governo. Por que não se consegue fazer isso baixar, hein, Fernando? É difícil, no nosso entendimento que assim, foi criando um emaranhado de impostos no Brasil, e eu vejo que o grande problema hoje é a questão de bitributação, porque você é tributado em várias fases do processo, que chega no fim, essa carga tributária aumenta tanto que chega nesses níveis assustadores, tá entendendo? E hoje, querendo ou não, o governo não vai poder fazer renúncia fiscal porque ele não está conseguindo equilibrar os custos dele, em função de diversos fatores aí que não vem ao caso agora. Mas assim, a gente sabe que o déficit é muito grande, principalmente público, em função de gastos. Então ele não vai poder abrir mão de receita. Nenhum governo vai querer abrir mão e vai poder abrir mão na situação atual. Então, por isso que a gente já diz assim, olha, nosso grande desafio lá na frente do sindicato hoje que eu vejo, nós temos que buscar mais representatividade para a nossa categoria, nós temos que trazer mais associados para a base, para a gente poder ter maior força política mesmo, né? Para a gente ter como reivindicar. Outra coisa que a gente sempre fez e faz lá, que é a representação junto às datas bases ali, né? A convenção coletiva, isso a gente já sempre fez. Mas a gente tem outra pauta que nós pretendemos fazer do sindicato ali um centro de compras coletivas para os associados, justamente para buscar um ambiente mais satisfatório na parte de compras, porque se a gente usar o sindicato para fazer compras coletivas aqui no estado, fortalece os associados, né? Fortalece os associados e a nossa base aumenta muito, e o nosso poder de compra, de barganha com os nossos fornecedores muda totalmente, porque quando você vai falar de compras e você vai com um volume mínimo num grande distribuidor, por exemplo, distribuidor de malte da nossa região, o maior que nós temos é a Agrária de Guarapuava. Se eu chego lá com o volume das Embias só, é muito pequenininho, não faz sentido para eles
buscar uma diferenciação. Agora, se eu juntar todos os associados do sindicato e levar uma quantidade de produtos para serem comprados, aí já vai dar volume, aí já vai começar a ser diferente. Isso vai ser para fabricante de garrafas, porque os fabricantes de garrafas hoje são grandes multinacionais, que também nós temos bastante dificuldades, principalmente quem trabalha com garrafa. Rótulos também, quando a gente juntar todo um bolo e levar para negociar rótulos, começa a mudar. Então, para a gente fazer a diferença lá no sindicato, pode ter certeza, essas pautas nós vamos ter que implementar realmente, tá? E são coisas que estão no nosso planejamento. Semana que vem a gente está sentando com toda a diretoria para a gente estar traçando realmente o planejamento e vamos colocar isso em... Outro problema que nós temos gravíssimo, que eu falei no meu discurso de posse, é a questão de roubo de equipamentos. Nós temos muito roubo nas cervejarias e isso prejudica muito o nosso setor, tá? É desvio de equipamentos mesmo. Olha tá? só. É barris, é chopeiras, é cilindros de CO2, tá? E a gente tem que combater isso, não tem? Temos que levar isso para governo, para forças de segurança, para nos ajudar. Temos que pedir socorro para eles, porque chega num ponto a ser insustentável, tá? Hoje, por exemplo, se eu vendo um barril de chopp que o líquido custa R$600, o barril também custa 600. Nossa. Então eu vendi o barril por 600, o barril foi extraviado, eu perdi 600. É mais ou menos essa conta. E aí fica com prejuízo. Aí fica com prejuízo. Ô, Fernando, deixa eu aproveitar porque eu quero explorar a tua presença aqui para falar um pouco sobre FENARRECO. Até porque depois de tanta briga, digamos assim, né? Chegou o seu acordo, foi anunciado já ano passado, tá chegando a FENARRECO, falta aí um mês e pouco para a FENARRECO. E teremos aí a tão sonhada presença única das cervejarias da cidade. Como é que tá essa preparação para a FENARRECO aí? Não só a Zembir, como também, né? Vocês todos que se juntaram aí para dar essa cara diferente para a FENARRECO esse ano. Olha, eu tenho até que aqui dizer que essa pauta, essa briga começou aqui nessa bancada. Foi verdade, tá? Isso é verdade. Aqui foi o passo número 1, foi determinante para que a gente evoluísse e chegasse onde nós chegamos, tá? De coração tenho que agradecer vocês por aquela oportunidade e que a gente fez uma reivindicação e mostrou um lado que talvez as pessoas não estivessem percebendo. E aí agora aconteceu a boa vontade, agradecer ao poder público também, né? Nosso prefeito ali foi bastante solícito e realmente se propôs a tentar fazer diferente, conseguimos fazer diferente. Inclusive, a gente sabe agora, muitas outras cidades aqui da região, como é que vocês fizeram? Como é que foi? O que aconteceu? Eu também quero fazer aqui na minha cidade. Então, assim, nós estamos sendo um ponto de referência nesse tipo nesse modelo de festa que nós vamos fazer esse ano. E pode ter certeza, assim, nós vamos fazer uma festa que acredito que vai ser a melhor FENARRECO dos últimos 20 anos, sem dúvida. Por quê? Nós já estamos preparando, há 2, 3 meses nossas cervejarias já estão preparando. Nós vamos fazer os estandes mais bonitos e mais bem elaborados de toda a história da FENARRECO. A FENARRECO está com 39, né? 39ª, né? Isso. Isso. Pois é. Você vai ver que esse ano vai ser o ano onde você vai ver planejamento. As cervejarias planejaram e vão fazer estandes elaborados e bem enfeitados, para contribuir com o poder público, com a gastronomia, tá? Então, quem vai ganhar com isso vai ser o visitante, vai ser o cidadão brusquense, vai ser a nossa comunidade, porque nós vamos gerar emprego e renda aqui dentro do município e esse recurso vai ficar aqui depois. Nós não vamos botar esse dinheiro numa sacola e vamos embora daqui, porque aqui é onde nós vivemos, aqui é onde nós temos que desenvolver as nossas comunidades e crescer junto com essa cidade que está dando essa oportunidade para a gente. Espero também que a Praça da Gastronomia faça toda a diferença, que esse ano também vai ser só daqui, e vai fazer, pode ter certeza, porque durante o período de FENARRECO, por exemplo, a pessoa saía da sua casa para ir comer fora, ela não ia na FENARRECO, porque a comida lá estava muito ruim. Mas ela ia lá no Batata Bistrô, por exemplo. Vou citar um exemplo. Sim. Ia no Batata Bistrô, por quê? Porque a batata dele era muito boa, mas ela não estava na FENARRECO. Sim. Ela estando na FENARRECO,
esse cara não precisa ir lá, ele pode ir para a FENARRECO. Na FENARRECO vai lá e... Então vai movimentar durante toda a semana, a gente vai conseguir ter um movimento melhor na FENARRECO, coisa que não acontecia, por exemplo, o ano passado. Vocês se lembram que durante a semana era bastante apagado lá dentro da FENARRECO. Sim, verdade. Como a gastronomia vai ser local, e em vez do pessoal ir para o ambiente daquele gastronômico, daquele produto, que seja um hambúrguer, que seja uma batata, que seja um marreco, que seja, tá entendendo? Ele vai poder ir para um lugar só, ir lá para o pavilhão, movimentar a economia, movimentar aquele lugar que durante a semana já está pronto e montado. Então acreditamos assim que vai ser um diferencial gigantesco essa nossa FENARRECO de 2025, tá? O poder público também está se empenhando, vai fazer a diferença ali, tá? Vai enfeitar, eles já falaram que vai fazer algumas coisas diferentes. E isso vai trazer um ganho não só para o visitante, mas para toda a comunidade local, principalmente. Muito bem, são 8h42. Algo mais aí, Valdomiro? Não, com o nosso satisfeito. amigo Fernando sobre FENARRECO. Desejar ao Fernando sucesso aí nessa nova empreitada, né? Queria entender como é que ele dá conta de tudo. Ah, né? Pois é. Eu também estou aqui pensando. Rapaz, porque ele não saiu da diretoria do Sinduscom, né? Continua lá como diretor e mais empresas, enfim. Rapaz, olha. Gosta, né? Associativismo é uma das chaves aí do DNA do Fernando, sempre defendeu isso. E vou dizer com quem quem foi o grande mestre de Fernando Oliveira. Já falei aqui, ele já até vai saber quem é. Grande mestre do associativismo, e que esteja em um bom lugar, Ademir Pereira. Esse foi o cara que... de fato. Mas assim, um dia vocês vão entender, assim, se pegar toda a minha trajetória, vocês vão entender por que eu procuro fazer tudo isso e fazer essa diferença no meio onde eu vivo. Eu acho que eu tenho que retribuir muito à sociedade por tudo que eu recebi, pela maneira com que eu fui acolhido aqui em Santa Catarina. Vocês sabem que eu não sou daqui, mas que eu sou cidadão brusquense hoje, e é uma maneira que a gente tem de retribuir toda a sociedade por tudo aquilo que ela nos proporcionou, essas condições que ela me proporcionou até hoje, vim de onde eu vim e chegar onde eu cheguei. Então eu preciso retribuir muito para compensar esses ganhos que eu tive até hoje. Você é o empresário, quem não sabe, né? Sempre associa o Fernando Oliveira a Zembir, né? Que ele é apaixonado. Agora o Fernando tem um outro excelente negócio aí no ramo, que é a Valpa, né? Uma empresa que trabalha com material elétrico e que hoje já faz muito sucesso. Hoje a Valpa já tem dificuldade de espaço, né, o Fernando? Que coisa, né? Hoje nós estamos com 4 galpões, tínhamos 3 ali no início da Bateza, arrumamos mais um para a gente colocar nosso setor de montagem de painéis, até porque a gente começou a pegar grandes obras, que montar painéis aí de 6 metros, de 5 metros, painéis bem grandes, né? Então dificulta, precisa de espaço para isso, né? Então estamos com 4 galpões ali e tal. A Valpa cresceu muito, tem que dar os parabéns pro meu filho Vitor, que está à frente do comercial. A vida dele também não é fácil, está viajando muito, toda semana viaja para Porto Alegre, para Maringá, para Santa Maria. Então a gente está com obras nessas cidades que demandam a presença física muitas vezes para resolver problemas e tocar a obra, né? Mas graças a Deus estamos muito bem lá na Valpa, ele está conseguindo fazer a diferença lá também. Hoje o setor de energia é um setor que não para de crescer, né? É uma demanda sempre, né, Fernando? Ou a concorrência é muito grande no setor? Assim, eu vou dizer que hoje a gente não tem muito problema da concorrência em si, porque nós fizemos uma coisa diferente lá na Valpa. Nós elevamos a qualificação da nossa mão de obra, subimos a régua num nível que a gente praticamente não tem concorrente hoje, no nosso nível. Para quem exige... Entregando qualidade. Entregando o que a gente entrega. E uma grande empresa que exige qualidade, que exige toda a documentação que a gente tem, assim, praticamente nós não temos concorrentes hoje em Santa Catarina. Talvez tenha 2, 3 empresas no máximo que tenha condições de atender o padrão de qualidade e padrão de exigências de uma grande multinacional, por exemplo. Então, nós vamos estar falando em concorrer em 2, 3 empresas apenas.
Parabéns, Fernando. Obrigado por ter vindo aí e conversado tanta coisa com a gente nessa terça-feira. Obrigado. Obrigado, Dirley. Obrigado ao Rodrigo, ao Valdomiro, a toda a equipe, né, da Rádio Cidade. Obrigado aos ouvintes mais uma vez, né? E é um prazer enorme estar aqui falando com vocês.